Olá, tudo bem? Para essa questão, a gente tem aqui um aro metálico, né, que ele vai ter uma resistência elétrica e ele vai descer nesse plano. E a gente quer saber como que vai ser, né, comparando com a influência desse campo magnético. Primeira coisa, antes de começar a explicação, gostaria de esclarecer uma coisa. A gente geralmente fala assim, a força magnética não pode realizar trabalho, mas muito cuidado, tá? A força magnética, ela não pode realizar trabalho quando ela está atuando lá em uma carga, né? Quando a gente considera uma carga que está indo em um plano, que daí ela vai ter uma velocidade, né? Vai estar sujeita a um determinado campo magnético. E daí sim, essa força magnética, ela vai ser atuando lá como a força centrípeta, né? Fazendo a carga ter movimento circular. Essa afirmação, né, ela é condicionada ao fato de ser uma carga adentrando um campo magnético. Quando nós temos fios, espiras, solenoides, bobinas, coisas do gênero, nós podemos sim, né, ter forças atuando de forma que essas forças exerçam um determinado trabalho, né, forças magnéticas que possam gerar uma determinada aceleração, que estejam na mesma direção, no mesmo sentido do deslocamento, ou em sentidos opostos também. Tá? Então, dependendo da ocasião, nós temos sim a força magnética atuando, realizando sim um trabalho. Por exemplo, muitas vezes, né, nós temos a comparação dos fios. Um fio assim que vai estar sendo percorrido por uma corrente elétrica, vai estar sujeito a um campo magnético assim entrando no plano, por exemplo. Se eu fizer aqui rapidamente pela regra do tapa, ó, meus dedos entrando, minha corrente para cá, eu teria uma força magnética para a esquerda, isso considerando uma carga positiva. Então a minha força magnética estaria para a esquerda e seria assim capaz, né, de fazer essas cargas se movimentarem, de fazer esse fio se movimentar. Aliás, essa força magnética que vai atuar, por exemplo, em uma bússola, fazendo a agulha da bússola se movimentar, é a atração magnética, a repulsão magnética, por exemplo, se você aproxima, né, dois ímãs. Não sei se você já chegou a brincar com um brinquedo desse tipo, mas as crianças geralmente têm assim, ó, é um bonequinho, por exemplo, chutando uma bola. Daí o bonequinho e a bola são feitos de ímãs com polos opostos, e daí conforme você vai aproximando um, o outro vai se afastando. Isso ali nada mais é do que força magnética, atração e repulsão. São dois ímãs, né, que estão com polaridades de mesmo sinal se interagindo, e conforme nós vamos tentando aproximar um do outro, o outro vai se afastando, né? Ou até mesmo quando nós temos assim um ímã com uma superfície que está imantada, que nós temos aquela atração, aquele movimento do ímã em relação à superfície, isso ali nada mais é do que força magnética. Então, dependendo da situação, a força magnética pode sim atuar na mesma direção do movimento e ela pode sim realizar trabalho, tá? Primeira coisa aqui que a gente tem que lembrar é da lei de Lenz. Para fluxo magnético, variação do fluxo magnético. Você lembra como é que é? Fluxo magnético é dado por campo vezes área vezes o cosseno do ângulo formado entre a normal do campo e a espira, ou solenoide, ou bobina, o que seja. Então aqui, ó, para que haja variação do fluxo magnético, pelo menos um desses três valores precisa estar mudando. Ali como o campo magnético, né, é dado como constante, então o B a gente sabe que não vai mudar, o campo magnético ali vai ficar constante. O cosseno do ângulo mudaria só se essa espira desse um giro ali no meio, coisa que não vai acontecer, né? Porque ela vai continuar descendo, por mais que ela gire assim, né? Ela não vai pegar e dar um giro assim, por exemplo, né? De um lado para o outro.
Então, a inclinação não vai mudar. O que vai poder mudar é a área. Então, a gente vai ter, né, essa variação de fluxo magnético com indução de força eletromotriz, indução de corrente elétrica, indução de campo magnético oposto, com consequente formação de força magnética, apenas quando houver variação desse fluxo magnético, que é quando a área submetida, né, a esse campo magnético está mudando. Ou seja, vai haver força magnética no momento em que essa espira vai estar entrando na região de campo, quando a área dela que vai estar submetida às linhas de campo magnético vai estar aumentando, e também vai haver quando ela estiver saindo, quando a área com as linhas de campo magnético estiver diminuindo. Tá? Aqui no meio, enquanto toda a área dela estiver submetida às linhas de campo magnético, por mais que essa espira gire, não vai mudar nada, né? A área que vai estar recebendo essas linhas vai continuar sendo a área total, nenhuma das variáveis muda, então permanece constante aqui no meio. Os únicos momentos em que vai poder haver uma força vai ser no início e no final. E daí a gente tem que lembrar da lei de Lenz, que é a lei da oposição. Essa lei de Lenz nos fala assim, ó, quando nós temos, né, uma espira ou um material imantado, qualquer material com propriedade eletromagnética, e ele esteja sendo aproximado de uma região de campo magnético, então vai haver uma força de repulsão, com a intenção, né, de nós entregarmos o que nós tínhamos antes, de nós encontrarmos a situação que nós tínhamos antes. Se a minha situação antes é sem campo magnético, então vai haver uma força de repulsão para que na tentativa, né, de retirar essas linhas de campo, de essa esfera dessa espira voltar para a situação que ela tinha antes. Por isso que vai haver essa repulsão. Tá? Então, quando nós estamos tentando aumentar as linhas de campo, vai aumentar a repulsão para que essa espira tenda a voltar para cima. Mesmo que ela não vai acontecer, né? Mas vai haver a força magnética aí que vai estar diminuindo a aceleração, né? Porque o movimento dela vai estar para cá. Para cá a gente vai ter uma aceleração também, né? Proveniente da própria gravidade, que é uma componente, a componente horizontal da gravidade em relação ao plano. E essa aceleração, né, vai ser reduzida por causa da força magnética de repulsão em relação à região de campo. Depois aqui a lei de Lenz, né, essa espira falou, tá bom, então vou embora, não quero mais região de campo. Aí a força magnética vai falar assim, não, para, agora eu quero que você venha para mim de novo. Não quero mais te mandar embora. Porque daí a situação que tinha aqui antes, né, era a situação que estava cheia de campo. Daí vai haver uma força que vai fazer com que essa espira tenda a voltar à região que ela tinha antes. A lei de Lenz, a lei de oposição, é a lei do passado. Ela sempre quer o que tinha antes, né? Quando tem, não valoriza, quando perde, quer de que tem de volta. Então, aqui nós temos que vai haver uma força de atração, né? Quando essa espira estiver saindo, né? Diminuindo a área com as submetida à região de espiras aqui no campo magnético, então nós vamos aqui, ó, sempre girar ela, e como ela vai estar perdendo, vai haver uma força de atração para tentar, né, aumentar as linhas de campo magnético aqui. Então, o que que vai acontecer? Depois dessa força de atração, ela também vai gerar uma desaceleração aqui, né? Porque essa força magnética, por estar na mesma direção aqui do deslocamento, vai gerar essa aceleração contrária à aceleração produzida pela gravidade. E isso vai desacelerar o movimento, fazendo com que ele varie menos a sua velocidade. Variando menos a sua velocidade, então aqui você vai ter um movimento um pouco mais lento do que teria se não tivesse a região de campo, né? Vai haver atuação de forças contrárias ao movimento, tanto no início quanto no final. Então, com isso, a gente vai ter aqui retardamentos, né, desse movimento que vão fazer com que ele aconteça mais devagar do que se não tivesse, tá bem?